passar e quer escutar a professora Camila. Então, a partir desse momento, todo mundo já sabe, celular, né? As questões no silêncio, para que vocês tenham êxito na apresentação. Boa noite a todos. Nosso artigo, né, como parte dos requisitos para a obtenção do título de bacharel em nutrição. Meu nome é Adriana, minha dupla é Igla Henrique. Nosso tema é o diagnóstico do uso discriminado de suplementos alimentares em academias do município de Natal. Tendo como orientador o professor Dr. Roberto Luiz Menezes Cabral Fabrício. Boa noite. Na atualidade, a grande preocupação dos órgãos que tratam da saúde estão focados no binômio estilo de vida ativo e saudável. O grande número de pessoas sedentárias e pessoas apresentando sobrepeso e obesidade tem levado uma parcela dessa população a procurar as academias para a prática de exercício físico. Além dessa procura por saúde nas academias, essas pessoas procuram nas academias também um corpo esteticamente perfeito. E elas utilizam os suplementos como forma de alcançar esses objetivos no menor espaço de tempo. Esses suplementos são comercializados com vários propósitos: aumentar a massa muscular, reduzir gordura corporal, aumentar a capacidade aeróbica, estimular resultados ou promover algumas características que aumentem o desempenho esportivo. O uso de suplementos alimentares por frequentadores de academia de musculação, elas vêm sendo feitas de maneira irregular, muitas vezes sem orientação. Muitos deles não sabem nem como estão consumindo, consomem de forma incorreta. E essa segurança é um fator muito importante visto para a decisão, né, dos indivíduos em optar por essa prática. Hoje, na atualidade, tem aumentado o número de pessoas, principalmente jovens, que procuram nas academias, né, durante a atividade física, que seus rendimentos sejam potencializados, sejam mais rápidos, né, que obtenham resultados mais rápidos. Muitas vezes são influenciados pela mídia ou indicação de terceiros. Então, tendo em vista também que em Natal não existem estudos que tratem desse assunto, é de extrema importância diagnosticar esse uso indiscriminado, pois esse uso sem orientação pode acarretar vários problemas da saúde. Nossa hipótese é que existe um uso indiscriminado de suplementos alimentares em academias do município de Natal, ou seja, sem uma prescrição adequada do nutricionista ou do médico especialista. Nosso principal objetivo é identificar a frequência do uso indiscriminado de suplementos alimentares em frequentadores de academias do município de Natal. Nossos objetivos específicos: traçar o perfil dos consumidores dos suplementos, ou seja, obter informações como idade, quantas vezes essa pessoa vai para a academia, qual a modalidade que ela pratica, a renda dessa pessoa, entre outras coisas que tracem o perfil desse usuário de suplemento. Identificar os tipos de suplementos utilizados, quais os suplementos que essas pessoas utilizam, se são suplementos proteicos, hidroeletrolíticos, de creatina, de cafeína, enfim, qual o tipo de suplemento que essa pessoa utiliza. E verificar a indicação da suplementação alimentar, por quem foi indicado, se foi indicado por um amigo, por um dono da academia, por um médico, por um nutricionista, por quem foi indicado essa suplementação. O interesse pela saúde e forma física tem levado várias pessoas a procurar academias, né? E o número de academias tem crescido a cada dia. Um levantamento feito pelo Instituto Data Popular destaca que o Brasil é o segundo maior em número de academias do mundo, só perdendo para os Estados Unidos. Atualmente chega em torno de 17 mil academias no Brasil. E a nutrição ela é muito importante, aliada à atividade física, né? Principalmente na hora do desempenho, melhorar o desempenho físico dos atletas, Evitar perda de massa magra. Evitar perda de massa magra, tanto na alimentação dos atletas, né? E hoje em dia, muitas pessoas não têm, na correria do dia a dia, elas buscam tempo para se alimentar corretamente, e muitas vezes não têm. E buscam nesses outros métodos, como suplementos alimentares, esses resultados mais rápidos.
suplemento alimentar versus complemento alimentar. Qual a diferença? Segundo a Anvisa, suplemento alimentar é um alimento que fornece nutrientes para um indivíduo saudável que tem sua alimentação insuficiente ou em casos específicos, como esportistas ou atletas que precisam de um aporte maior de nutrientes. Já complemento alimentar é uma adição de vitaminas e minerais para reverter um desequilíbrio de um certo nutriente em uma situação específica, como no caso da anemia, por carência de ferro. A pessoa vai precisar de um complemento de ferro, não de um suplemento. Suplemento alimentar, reeducação alimentar e treinamento. Rodolfo Pérez, ele afirma que não devemos criar muitas expectativas em cima dos suplementos, porque sua efetividade vai depender de uma interação entre o suplemento alimentar, entre uma boa reeducação alimentar e um treinamento adequado. De acordo com a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, a suplementação alimentar ela deve ficar restrita a casos especiais, mas quando, diferentemente, deve ser orientada, prescrita por profissionais capacitados para tal. E segundo a legislação vigente no país, a Anvisa, são os nutricionistas e médicos especialistas. Bom, o nosso estudo trata-se de um estudo descritivo, clínico exploratório, que buscou identificar a frequência do uso indiscriminado de suplementos alimentares em academias de musculação em Natal, no período de agosto a setembro de 2013. A nossa amostra ela foi composta por 310 participantes, frequentadores de academias e usuários de suplementos alimentares, de ambos os sexos, com idade entre 18 a 65 anos. No Conselho Regional de Educação Física, o CREF-10, que rege Paraíba e Rio Grande do Norte, são cadastradas 156 academias. Com base nisso, foram selecionadas 8 academias na Zona Norte, 10 academias na Zona Sul, 8 academias na Zona Leste e 5 academias na Zona Oeste. Esses valores representam 20% do total de academias de cada região, totalizando 31 academias. Posteriormente, foram selecionados 10 indivíduos de forma aleatória por academia. As escolhas das academias. As academias foram escolhidas de forma aleatória e dependia da receptividade dos seus administradores. Critérios de inclusão para participar da pesquisa: ter de 18 a 65 anos, frequentar as academias da cidade e fazer uso de algum tipo de suplemento. Coleta e análise de dados. Foi aplicado um questionário de 10 questões sobre o perfil desses frequentadores, aplicado pelos próprios pesquisadores, e posteriormente esses dados foram analisados e tratados em programas estatísticos para serem transformados em gráficos e tabelas. Bom, dos 310 participantes da nossa pesquisa, 199 eram de sexo masculino, totalizando 64%. 111 do sexo feminino, totalizando 36%. Uma idade média para ambos os sexos de 26 anos. Em um estudo feito por Santos e Santos em 2002, essa idade ficou bem próxima ao nosso estudo, com 27 anos. E um estudo feito por Boston em 2008, em Belo Horizonte, com 1.102 frequentadores de academia, foi verificado que a maioria dos usuários de suplementos alimentares eram jovens. E essa predominância de jovens nos leva a crer que essa faixa etária ela é mais propícia à busca de um ideal estético, de um corpo esteticamente perfeito, como também ao ganho de massa muscular. Em relação à atividade física, 98% dos frequentadores responderam que praticam musculação, tendo como a prática de atividade física mais evidenciada a musculação. Os suplementos mais consumidos e o principal objetivo. Os suplementos mais consumidos nas academias de Natal são suplementos proteicos, correlacionando-se com o principal objetivo, que é a hipertrofia. Visto que foi observado nas academias que as pessoas relacionam o grande consumo de proteína com alto crescimento muscular. Os principais motivos que as pessoas tomavam suplementos, para que as pessoas queriam tomar suplemento? Para aumentar a energia e a performance atlética e otimizar os resultados. Como dissemos no começo do estudo, que as pessoas procuram suplementos formas rápidas de chegar a esses objetivos. E por isso, eles relataram aumentar a performance atlética e otimizar esses resultados.
Esse gráfico, ele relaciona a renda com a indicação da suplementação. Podemos observar que, independentemente da renda, a maioria das pessoas fazem uso de suplementos por iniciativa própria. Outra relação que podemos fazer é que pessoas com maior renda, mais de 10 salários mínimos e mais de 5 até 10 salários mínimos, procuraram um nutricionista para obter informações sobre suplementos. E pessoas com menor renda, de até 2 salários mínimos e 2 a 5 salários mínimos, procuraram o professor da educação física com informação de suplementação. Isso pode ser explicado pelo fácil acesso que as pessoas têm na academia com o educador físico. É uma informação mais fácil e não tem um custo mais alto. Já o nutricionista, o acesso é mais difícil e essa pessoa tem que ter uma maior renda por causa do custo da consulta. Em relação à indicação de suplementos alimentares, podemos observar aqui, vocês podem observar, que a maioria dos usuários de suplementos alimentares, frequentadores de academia, afirmaram fazer uso por iniciativa própria, com 43,87%, seguido do nutricionista e do professor de educação física com o mesmo percentual, 26,45%, seguidos de amigos em torno de 13,25% e os demais somando-se 10,33%. Os 26,45% que afirmaram fazer uso de suplementos alimentares por indicação do educador físico, eles nos revelam um dado, um percentual bem preocupante, visto que essa profissão ela não tem capacitação para prescrever a utilização de suplementos alimentares. Esse é o nosso principal gráfico, que ilustra claramente que existe um uso indiscriminado de suplementos alimentares nas academias de Natal. Podemos observar que apenas 27,42% de todas as respostas dos entrevistados responderam fazer uso de suplementos por indicação de nutricionista ou médico especialista. A outra parte, a grande maioria, faz uso de suplementos de forma indiscriminada e compõem um grupo de risco, pois essas pessoas fazem uso por indicação de amigos, de familiares ou de um professor de educação física, pessoas que não têm essa capacitação para fornecer uma indicação de suplemento seguro. Diante das informações coletadas através da pesquisa, essas informações mostraram que existe sim o uso indiscriminado de suplementos alimentares nas academias, por frequentadores de academias, usuários de suplementos nas academias de Natal, sem a devida prescrição do nutricionista, do médico especialista, levando cada vez mais a esse uso indiscriminado, que é um risco à saúde. O nível socioeconômico não foi um fator determinante para a procura de um profissional capacitado, visto que a maioria responderam fazer uso por iniciativa própria, independentemente da sua renda. Concluímos também que a mesma quantidade de pessoas que procuraram o educador físico foi a mesma quantidade de pessoas que procuraram o nutricionista. Relembrando que o educador físico não tem essa capacitação durante a graduação para estar indicando a suplementação. Então, sugere-se que seja realizada uma maior fiscalização pelos órgãos já existentes, que sejam criadas políticas públicas que controlem esse comércio de suplementos e que sejam feitas palestras, tanto para a população em geral quanto para os frequentadores de academias, sobre a importância de fazer uso de suplementos apenas com orientação de um profissional capacitado para essa função. Uma frase: o mundo está nas mãos daqueles que têm a coragem de sonhar e de correr o risco de viver seus sonhos. Paulo Coelho. Aqui nossa referência para posteriores estudos. Obrigado. Olha, agora eu vou cantar com eles, Conquistando o Impossível. Então gostaria que vocês ficassem de pé e que vocês declarassem que vocês são campeões e vencedores.
acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Quero ver. Você pode até tocar o céu. Se o quê?